Então, galera, vamos aqui para a gravação de mais uma videoaula, tá bom? O tema da nossa aula de hoje vai ser unidades de medidas. Inicialmente, vamos definir algumas coisas. As unidades de medida são grandezas que compõem o sistema métrico decimal. Hoje, vamos rever algumas das unidades de medida mais importantes para resolver problemas matemáticos. Além disso, vamos mostrar as conversões e ainda vamos resolver alguns exercícios para facilitar o entendimento por parte do aluno, tá bom? Então, unidade de medida são aquelas definições quando a gente mede alguma coisa. Por exemplo, eu sei que quando eu vou comprar queijo, eu compro 1 quilo de queijo. E se eu vou comprar leite, eu compro 1 litro de leite. Isso são unidades de medida. Bem, as unidades foram sendo padronizadas com o tempo. As primeiras padronizações faziam referências ao corpo humano, com o intuito de facilitar as medições. Por que surgiu isso? Com o tempo, o ser humano notou que ele precisava padronizar algumas coisas. Por exemplo, como é que eu vou falar? Imagina uma situação. Eu quero falar para alguém que ele tem que andar 500 metros para a direita. Mas se eu não souber o que é metro, como é que eu vou falar para a pessoa? Então, com isso, foi necessário criar algo para padronizar. Aí, o que era mais simples antigamente era padronizar com partes do corpo, já que todo mundo tem essa parte, teoricamente. Então, tínhamos a polegada, tínhamos o palmo, a jarda, o côvado, o pé e a braça, que eram medidas de comprimento padronizadas naquela época, tá bom? Inclusive, polegadas ainda é usado nos Estados Unidos, a jarda também, principalmente nos jogos de futebol americano. No Brasil não são muito utilizados, mas nos Estados Unidos são. Bem, a primeira unidade de medida que a gente vai ver é a unidade de medida que faz referência ao comprimento, tá bom? Essa unidade será o chamado de metro e a letra dele, lembrem dessa letra, tá bom? A letra dele vai ser essa letra M. O metro é a unidade de medida do comprimento. O comprimento a gente pode medir de algumas formas, que pode ser por essa fita métrica ou, pela qual vocês conhecem mais, essa réguazinha, tá bom? Newton, qual a diferença de medição de comprimento? A diferença são finalidades. Por exemplo, se eu quero medir uma coisa no caderno, eu não vou usar uma trena, por exemplo. E se eu quero medir uma casa, eu não vou usar uma régua. Essas medições dependem muito da finalidade para a qual ela é desenvolvida, tá bom? A próxima unidade de medida é a unidade de medida de área. A medida de área nada mais é do que uma medida de superfície. A unidade básica dela vai ser M2, ou seja, metro quadrado. Por que quadrado, Newton? Porque ela se baseia na área de um quadrado, de lado 1. Então fica o quê? Como é que eu sei a área de um quadrado? É lado vezes lado, certo? Então isso aqui é um M, que é 1 metro, e aqui também é 1 metro. A área disso aqui seria 1 metro vezes 1 metro. Aí eu faria, olha, 1 vezes 1 dá 1, M vezes M dá M ao quadrado. Por isso que a unidade é metro quadrado, tá bom? Unidade de área, metro quadrado. A outra unidade que a gente vai ver seria a unidade de volume. A unidade de volume ela é parecida com a unidade de área, só que a diferença é que ela vai ter 3 dimensões. Se você observar aqui no quadrado, teremos apenas 2 dimensões. É uma figura em 2D. Aqui não, a gente vai ter uma figura em 3D. E o que é que esse 3D vai mudar para a gente? O que ele vai mudar é o seguinte. Enquanto na área a gente tinha metro quadrado, no volume a gente vai ter o metro cúbico, tá bom? Por que vai ser o metro cúbico? Porque vai ser a largura, a altura e a profundidade de 1 metro. Quando você multiplica, fica 1m vezes 1m vezes 1m. E 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Então é 1, m vezes m, m ao quadrado vezes m, m ao cubo. Só isso também. Bem simples, tá bom? Acabando com o metro, a gente vai para outra medida, que vai ser a medida de capacidade. A capacidade nada mais é do que quanto líquido cabe dentro de tal recipiente.
E a unidade de medida dela vai ser o litro. E a letra vai ser o L, tá bom? Lembrem sempre das unidades de medida e as suas representações em forma de letra. E aqui a gente vai ter uma coisa que vocês têm que entender. O que é isso? Podemos dizer que 1 metro cúbico sempre vai ser igual a 1000 litros, tá bom? Lembrem disso, que isso é muito utilizado em questões. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Além disso, 1 litro é igual a 1 dm ao cubo. Já eu falo para vocês o que seria esse dm. Temos também as medidas de massa. As unidades de medida padrão de massa são o quilograma, basicamente. E aqui vocês podem observar que vai ter, além do quilograma, tem o hectograma, decagrama, agrama, decigrama, centigrama e miligrama, que já eu vou explicar para vocês. E tem essa pequena curiosidade, 1 tonelada equivale a 1000 quilos. Lembrem disso também, tá bom? Aqui temos alguns objetos usados também para medir essa massa, que são as conhecidas como balanças. E novamente, as balanças, cada uma vai ter uma finalidade diferente. Se eu quero pesar uma pessoa, eu vou usar essa balança aqui. Se eu quero pesar a quantidade de comida que eu vou botar numa receita, eu boto essa aqui, porque geralmente eu boto poucas gramas. Agora, quando você vai no frigorífico, por exemplo, comprar queijo, comprar carne, ou vai ser essa aqui, ou essa, tá bom? Essa é muito mais antiga. Beleza, Newton. Agora tu faz aquelas letrinhas, como é que eu vou saber? Então eu vou explicar para vocês agora aquelas letrinhas que tinham. A gente já viu quais são as medidas, quais as letras que a gente vai usar. Agora a gente vai ver os múltiplos e submúltiplos. Por que é chamado de múltiplos e submúltiplos? Porque vai ter multiplicações e divisões. Primeiramente, eu vou definir algumas coisas para vocês, tá bom? Primeiramente, esse K significa quilo, esse H hecto, esse dá é deca, esse X aqui é a unidade de medida que você está usando, esse D aqui é deci, esse C é centi e esse M é mili. Como assim, Newton? Ainda não entendi. Vamos fazer o seguinte, eu estou trabalhando com o metro, então meu X vai ser o metro, certo? Significa o seguinte, que em todas essas palavras eu vou botar o metro do lado. Assim, decímetro, centímetro e milímetro. Eu acredito que vocês já conhecem o que é o milímetro, o centímetro e o decímetro. Aí, lá para cima também eu vou colocar a mesma coisa, o metro. Então fica decâmetro, hectômetro e quilômetro. Somente isso. Para você saber as nomenclaturas, basta você saber a unidade de medida que você vai usar e botar ela em todos os finais. Tá bom? Essa é a maneira mais simples de você lembrar. Mas agora vamos para a aplicação disso aqui. A aplicação está presente bem aqui. Ó. Sempre esse do meio aqui, no caso aqui eu estou trabalhando com o litro, mas poderia ser também o M, tá bom? M ao quadrado. Vai ser o seguinte. Quando eu for para o D, tá vendo aqui, ó, que quando eu vou para o D, eu multiplico por 10. Ou seja, se eu tenho 1 litro, eu vou ter 10 decilitros. Lembrando que o D é deci. Se eu tenho 1 litro, eu vou ter, então, olha, 10 vezes 10, dá 100. 100 centilitros. E da mesma forma, se eu tenho 1 litro, se eu for transformar em milímetros, eu multiplico por 10. 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10 dá 1000. Ou seja, 1 litro vai ser 1000 milímetros. Sempre vai ser assim, olha, se eu estou indo do litro para esses que estão aqui embaixo, ó, eu sempre que eu andar uma casa, eu vou multiplicar por 10. Tá bom? Sempre. Se eu andei uma casa, eu multipliquei por 10. Se eu andei 2 casas, eu multipliquei por 100. E se eu andei 3 casas, eu multipliquei por 1000. Sempre. Vocês podem lembrar também o seguinte, sempre que eu andar para a direita, eu multiplico por 10. Sempre que eu andar para a esquerda, eu multiplico por... Eu divido por 10. Vamos agora aqui, olha. Se eu estou em litro e eu quero transformar em decalitro,
eu tenho que dividir por 10. Ou seja, se eu tenho 100 litros, se eu dividir por 10, eu vou ter 10 decalitros. Se eu andar de novo para cá, eu vou de novo dividir por 10. Se eu tenho 10 decalitros, eu quero transformar em hectolitros, vira 1 hectolitro. Entenderam? A gente pode pensar também nisso como uma escada. Que se eu estou subindo, eu vou dividir por 10. E se eu estou descendo, eu vou multiplicar por 10. Pode ser isso, uma escada. Então, o metro. Se eu desci um degrau, eu multipliquei por 10 só uma vez. Se eu desci 2 degraus, multipliquei por 10 duas vezes. E se eu desci 3 degraus, eu multipliquei por 10 3 vezes. Basicamente é isso. Tá bom? Vamos então aqui para o próximo slide, que vai ter também as unidades de medida da área e do volume. O que é que muda nas unidades de medida da área e do volume? O que muda é que no lugar de multiplicar por 10 na área, multiplica por 100, e no volume, multiplica por 1000. Ou seja, é só isso. Normalmente é só por 10. Na área é por 100, no volume é por 1000 a cada casa, tá bom? Vocês podem pensar em qual a maneira que vocês podem representar. Tem essa maneira da escadinha que eu acho melhor, mas também muita gente usa essa maneira aqui em linha reta. Vamos então ver alguns exercícios de aplicação, tá bom? Porque a gente só aprende mesmo em exercício. Exercício 1. 2 primos vão à escola todos os dias utilizando um ônibus de transporte público. A parada do ônibus fica a 500 metros da escola dos primos. Sabendo que a distância percorrida por ele dentro do ônibus é de 8 km, determine quantos metros eles andam por dia. Primeiramente, a questão falou que ele anda 500 metros para ir para a escola, para ir até o ônibus. E depois, olha, no ônibus ele anda mais 8 km. Beleza, então é só somar, Newton. Beleza, vamos somar. Então vem aqui, 500 mais 8 é igual a 508. Tá certo isso aqui? Não. Não está certo por quê? Porque aqui é metro e aqui é quilômetro. O que eu tenho que fazer? Transformar tudo em metro. Porque a questão fala claramente quantos metros ele anda por dia. Então eu simplesmente vou transformar tudo em metro. 500 metros eu não preciso transformar em metros, porque já está em metros. Agora quilômetros. Quantos metros são 8 quilômetros? Aí eu vou voltar na minha tabelinha. Quilômetro está bem aqui. Eu quero transformar em metro. Eu desço quantos degraus? Olha, 1, 2, 3. Desci 3 degraus. E cada degrau eu multiplico por 10. Então eu multiplico por 10. Depois eu multiplico por 10 de novo. E depois eu multiplico por 10 mais uma vez. Ou seja, 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. Ou seja, eu vou pegar esse 8 e vou multiplicar por 1000. Quando eu multiplico 8 por 1000, dá 8.000 metros. Beleza, né? Então agora eu posso somar. Pronto. Agora, como tudo está na mesma unidade de medida, basta somar. Então fica 8.000 mais 500, que vai dar 8.500 metros. Só isso, tá bom? Só isso. Newton, se eu quisesse transformar isso aí em quilômetros de volta, como é que eu faria? Aí vamos de novo aqui na escada. Se eu quisesse transformar isso aqui novamente em quilômetros, eu ia pensar no seguinte, olha. O metro está aqui. Ele ia ter que subir 1, 2, 3 andares. E cada um eu divido por 10. Ou seja, eu vou dividir isso aqui por 1000. Então seria o quê? Dividir por 1000 nada mais é do que a vírgula andar para a esquerda 3 casas. Então bastava fazer o seguinte, olha. A vírgula ia andar bem para cá. E eu ia ter 8,500 km. Tá bom? Ou seja, 8.500 metros equivale à mesma coisa que 8,5 km. Vamos para mais um exercício. Esse aqui é uma questão de IFCE, tá bom? IFCE 2020.1. Se uma vela de 28 cm de altura diminui 1,4 mm por minuto, ela levará para se consumir. Aí vamos lá. Aqui a gente vai entrar no mesmo quesito da última questão. Aqui eu tenho 28 centímetros e aqui eu tenho milímetros. Ou seja, eu vou transformar tudo na mesma unidade. Tanto faz em qual.
o que eu vou fazer? Eu vou transformar centímetros em milímetros. Como é que eu faço para transformar centímetro em milímetros? Olha, vamos aqui de novo. De centímetros para milímetros, se você observar bem, deixa eu até dar um zoom. De centímetro para milímetro, eu vou descer um andar apenas. Se eu desço um andar, eu vou multiplicar por 10. Então, significa dizer que esse 28 centímetros, então eu vou botar aqui, ó, 28 centímetros, vai ser o quê? 28 vezes 10 dá 280. 280 milímetros. E agora basta eu fazer a divisão. Eu sei que a cada minuto diminui 1,4 milímetros. Então eu vou simplesmente dividir esse 280 por 1,4. Então fica 280 dividido por 1,4. Que, Newton, tem vírgula. Como é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente, então, olha, isso aqui vai ser exatamente a mesma coisa que se eu fizer 280, acrescento um zero e eu posso tirar aquela vírgula. Por que eu posso tirar aquela vírgula? Porque tem uma casa à direita da vírgula. Então eu posso acrescentar um zero no meu dividendo. Então fica 14. Agora basta fazer essa divisão. Então 28 dá para dividir por 14. Vai dar 2, tá bom? Aqui vai dar 28. Que deu 0. Como sobrou 2 zeros aqui, olha, se você reparar, sobrou 2 zeros. Eu coloco esses 2 zeros aqui. Ou seja, ele vai demorar cerca de 200 minutos. Mas Newton, 200 minutos? Tá errado, não tem essa opção. Tá em horas. Beleza, vamos transformar isso aqui em hora. Cada hora tem 60 minutos. Então, 60 minutos, 1 hora. 120 minutos, 2 horas. E 180 minutos, 3 horas. Beleza, então é o quê? 3 horas, 180 minutos. Fica faltando 20 minutos. E 20 minutos. Só isso. Simples e prático. Seria, então, o item A. Beleza. Vamos aqui para mais um exercício. A carga no caminhão é de 2 toneladas. Se já foram descarregados 980 kg, quantos quilogramas ainda faltam? Bem, se você reparar que vai ser sempre essa mesma pegada, você vai ter que pegar uma unidade de medida e transformar ela. Sempre vai ser assim. Então, tá em toneladas. Eu tenho que transformar em quilos. E lá atrás eu falei que toneladas são 1000 quilos. Então, se são 2 toneladas, nada mais é do que 2.000 quilos. E além disso, eu sei que já descarregaram 980 quilogramas. Basta então eu fazer a minha subtração. Simples e rápido. Então aqui dá 0. Para quem não sabe, olha, aqui esse 0 não tem como tirar 8. Então vai pedir, entre aspas, emprestado. Quando ele pede emprestado para esse outro 0, o outro 0 fala, cara, não tem, mas eu vou ver se o 2 tem. Aí ele pede emprestado para o 2. O 2 empresta, ele vira 1. Esse 0 aqui ele vai virar 10. Só que assim que ele vira 10, ele já empresta 1 para cá. Então ele fica sendo 9. E esse 0 aqui, quando ele recebe 1, ele fica sendo 10. Então fica 10 menos 8, dá 2. 9 menos 9 dá 0. E esse 1 aqui não tem nada para subtrair, eu desço 1. Pronto. Simples e rápido. Restam então 1020 quilogramas. Galera, por hoje é só, tá bom? Muito obrigado a vocês pela atenção. Espero que tenham entendido, que eu tenha sanado suas dúvidas. Quaisquer outras dúvidas que possam surgir, vocês podem entrar em contato comigo que eu estarei respondendo o mais rápido possível.